Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e imerecida graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar a nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por uma filosofia de pensamento positivo, mas por um decreto divino, que é a certidão de nascimento de nossa autoridade espiritual, por um fundamento de vitória que vem diretamente do trono da graça e por uma verdade que liberta a mente para o verdadeiro descanso. Vamos meditar na poderosa declaração do apóstolo João, uma verdade que ecoa a obra consumada de Cristo para ancorar os nossos corações nesta noite, registrada em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que declaração monumental para a nossa alma! Que alicerce inabalável para o nosso coração ao final de um dia. João não está oferecendo uma sugestão de autoaperfeiçoamento. Ele está declarando 3 fatos da realidade espiritual. Primeiro, a origem da nossa capacidade. Todo o que é nascido de Deus. Nossa vitória não emana de nossa força, mas de nossa nova natureza. Segundo, o resultado inevitável dessa nova natureza. Vence o mundo. A vitória não é uma possibilidade, é uma consequência da regeneração. Terceiro, o mecanismo pelo qual essa vitória se manifesta em nossa experiência diária, a nossa fé. A fé é o canal pelo qual a vitória já conquistada por Cristo flui para as nossas circunstâncias. Talvez você esteja encerrando este dia com o coração oprimido pela sensação de derrota, sentindo-se vencido pelas pressões do trabalho, pelas ansiedades financeiras, pelas tensões nos relacionamentos, pela força dos hábitos pecaminosos ou pelo peso das más notícias. A verdade de 1 João 5,4 confronta diretamente a identidade dessa derrota, desmascarando-a como uma mentira diante da realidade do seu novo nascimento, da vitória inerente que você possui em Cristo e do poder da sua fé. Descansar nas mãos de Deus, portanto, é um ato de fé deliberado em sua palavra. É escolher acreditar que porque somos nascidos de Deus, o poder que está em nós é maior do que o poder que está no mundo, que já somos vencedores, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Dormir em paz é aceitar que o poder para realizar o que planejamos não vem de nós, mas da soberania de Deus, ativada em nossa vida através da fé. A soberania e o poder de Deus não são apenas doutrinas distantes, são a fonte da nossa vitória presente e garantida. Que esta oração seja o seu ato de fé, de se apropriar desta identidade vitoriosa e de encontrar nela a paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora, respire fundo, sinta a autoridade desta verdade e una-se a mim nesta conversa de confiança e descanso no poder soberano do Pai. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai de poder, ao encerrar deste dia um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua majestade. Chegamos não com base em nossas próprias vitórias, pois estas se mostraram frágeis e passageiras ao longo das horas que passaram, mas nos firmamos unicamente na Tua palavra infalível e na obra consumada de Teu Filho, que é o nosso estandarte de triunfo em meio às batalhas da vida. Antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios, desejamos, com a totalidade do nosso ser, exaltar o Teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra, aquele para quem as nações são como uma gota num balde e o pó fino da balança. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo, cujo domínio não tem fim e cujo olhar perscruta cada coração. E a maravilha insondável da Tua graça, Pai, é que esta mesma majestade que comanda as galáxias se inclina até nós, em nossa pequenez e fragilidade, para nos declarar o decreto da nossa vitória, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Nós te louvamos, Pai, por esta verdade absolutamente libertadora, uma rocha sobre a qual podemos construir nossa paz e nosso descanso noturno. Louvamos-te, porque a nossa paz não depende da ausência de batalhas, mas da certeza da nossa vitória já conquistada em Cristo, o general do exército celestial. Tu não nos deste o espírito de derrota, de conformismo ou de medo, mas uma nova natureza, um DNA espiritual vitorioso. Tu nos geraste de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a tua palavra viva e permanente. 1 Pedro 1:23. Tu nos fizeste participantes da natureza divina. 2 Pedro 1:4. Te exaltamos porque a nossa vitória sobre o sistema deste mundo, que sufoca a alma com suas preocupações e nos seduz com seus prazeres passageiros, não depende de nossa frágil força de vontade, mas de um ato de fé, o de crer e descansar ativamente nesta identidade que recebemos de Ti, pelo Deus que não pode mentir. Tito 1:2. Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir este decreto, meditando em cada uma de suas partes como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos na realidade do nosso novo nascimento, porque todo o que é nascido de Deus. Senhor, esta é a mais fundamental de todas as verdades sobre nós. A derrota floresce no solo da nossa velha natureza, o velho Adão. O fracasso se instala quando tentamos lutar as batalhas espirituais com armas carnais, mas Tu vens e destrói essa lógica com a declaração mais poderosa: nós fomos nascidos de Deus. Esta não é uma metáfora poética, é a descrição de um evento sobrenatural, uma regeneração espiritual. Tu nos disseste através de Jesus em sua conversa com Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo. Mas Tu, que és rico em misericórdia, pelo Teu muito amor com que nos amaste, nos deste vida juntamente com Cristo. Efésios 2:1-4-5. Fomos criados de novo. Somos uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Ser nascido de Deus significa que o teu próprio DNA espiritual, a tua própria vida, Zoé, foi infundida em nosso espírito. Significa que a fonte do nosso poder não está mais em nós mesmos, mas em Ti. Assim como uma criança herda características de seus pais terrenos, nós herdamos a tua natureza vitoriosa. O pecado não tem mais domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6:14. O Teu Espírito Santo veio habitar em nós, selando-nos para o dia da redenção e nos capacitando a viver uma vida que Te agrada. Portanto, confessamos e nos arrependemos das vezes ao longo deste dia em que agimos como se ainda fôssemos escravos do pecado e da derrota. Das vezes em que a frustração nos dominou porque esquecemos que a vida do vencedor reside em nós. Perdoa-nos por tentarmos vencer o mundo com as ferramentas do mundo, quando a vitória já é nossa por herança. Nesta noite, pela fé, nós nos apropriamos desta verdade. Não estamos sozinhos na luta contra a tentação, pois a Tua semente permanece em nós. Não estamos sozinhos nas pressões do dia a dia, porque o Teu Espírito é o nosso ajudador. Não estamos sozinhos diante dos desafios de amanhã, porque o dono da eternidade nos gerou como seus filhos. Que a consciência da nossa nova identidade em Cristo seja o fundamento da nossa paz, a certeza que aquieta nossa mente e a autoridade que nos faz descansar esta noite sem a sombra da derrota. Segundo, nós descansamos na certeza da nossa vitória. Vence o mundo. Pai, esta parte do decreto é a consequência lógica e inevitável da primeira. Se somos nascidos de Ti, então a vitória sobre o mundo não é uma opção, é um fato. Tu não disseste, poderá vencer ou deveria vencer, mas vence. É um verbo no tempo presente, indicando uma ação contínua, uma condição permanente. Esta vitória não é algo que alcançamos por esforço, mas algo que possuímos por identidade. Jesus declarou antes da cruz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. E porque estamos nele, unidos a ele em sua morte e ressurreição, a sua vitória se tornou a nossa vitória. O mundo
cosmos, que vencemos não é o planeta Terra, que é obra das tuas mãos, mas o sistema organizado de valores, filosofias, prazeres e prioridades que está sob o controle do maligno e em rebelião contra ti. Vencer o mundo é vencer sua pressão para nos conformarmos. Romanos 12:2. É vencer sua cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2:16. É vencer seu poder de nos intimidar com o medo, de nos paralisar com a ansiedade e de nos seduzir com promessas vazias de felicidade. Nesta noite, rejeitamos as mentiras do mundo que nos dizem que somos definidos por nosso desempenho, por nossos bens ou pela aprovação dos outros. Rejeitamos a pressão para viver em uma corrida desenfreada por mais, que nunca satisfaz. Abraçamos nossa identidade como vencedores, não por arrogância, mas com a humilde confiança que vem de saber que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. E porque já vencemos o mundo em Cristo, podemos descansar. Os planos que fizemos, os projetos que sonhamos, não serão realizados pela nossa capacidade de manipular o sistema do mundo, mas pela tua soberania que opera através de nós, os teus filhos vitoriosos. Podemos dormir em paz, sabendo que as pressões e ansiedades do mundo não têm poder final sobre nós. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fomos chamados para fora dele, para vivermos como cidadãos do céu. Terceiro, nós descansamos no instrumento da nossa vitória. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, aqui está o segredo para transformar a nossa vitória posicional em uma vitória experiencial. A vitória já foi conquistada por Cristo. Nossa nova natureza já nos qualifica como vencedores. Mas a chave que abre a porta para que esta realidade se manifeste no dia a dia é a fé. A fé é a mão estendida que recebe aquilo que a tua graça já proveu. A fé é o olho que enxerga além das circunstâncias visíveis e se firma na tua palavra invisível e imutável. A fé não cria a vitória, ela a apropria. Lembramo-nos dos heróis da fé em Hebreus 11, que, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo. A força deles não estava neles mesmos, mas na sua confiança inabalável em ti e em tuas promessas. A fé é a nossa resposta à tua fidelidade. É olhar para uma montanha de problemas e, em vez de descrever o tamanho da montanha para o nosso Deus, nós descrevemos o tamanho do nosso Deus para a montanha. Senhor, ensina-nos a viver por fé e não por vista. Perdoa-nos pelas vezes em que nossa fé vacilou hoje. Perdoa-nos por darmos mais crédito aos relatórios do mundo do que ao relatório da Tua Palavra. Nesta noite, escolhemos crer. Cremos que Tu és quem dizes que és. Cremos que podemos fazer o que a Tua Palavra diz que podemos fazer. Cremos que já somos o que a Tua Palavra diz que somos, mais que vencedores. Cremos que os planos que traçamos sob a Tua direção se cumprirão, não por nossa astúcia, mas porque a nossa fé em Teu poder soberano libera a Tua mão para agir. A fé é o descanso de quem sabe que a responsabilidade final não é nossa, mas Tua. Nesta noite, entregamos a Ti nossas dúvidas, nossos medos e nosso ceticismo. Pedimos que aumentes a nossa fé, que enquanto dormimos, Tu fortaleças nosso homem interior com a certeza das Tuas promessas. Que possamos adormecer, não tentando encontrar soluções em nossa própria mente, mas confiando que a nossa fé em Ti é a vitória, que já superou todos os desafios que o amanhã possa trazer. Nós cremos, Senhor. Ajuda-nos em nossa incredulidade. Agradecemos-Te por este decreto tríplice de 1 João 5,4. Agradecemos-Te por nos teres feito nascer de novo, por nos teres dado a vitória sobre o mundo e por nos teres concedido o dom da fé como um instrumento para vivermos nessa vitória. Que esta verdade seja a última em nossa mente esta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós Te amamos, Pai, e em Ti e somente em Ti nós descansamos. Ao longo de mais esta jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos as investidas do sistema deste mundo. Travamos batalhas na mente, resistimos às setas inflamadas da dúvida e da preocupação lançadas contra a nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa confiança,
Talvez tenhamos cedido à pressão para nos conformarmos diante das notícias do mundo, das exigências financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar nosso foco de nossa fragilidade e fixá-lo no teu caráter imutável e todo-poderoso, revelado em tua palavra de vitória. Obrigado, Pai, porque mesmo os momentos em que a sensação de derrota tentou nos dominar, a tua declaração de que já somos vencedores permaneceu firme como uma âncora para nossa alma. Mesmo quando agimos como se fôssemos fracos, a tua promessa de que a nossa fé é o veículo da vitória não foi revogada. A nossa paz para esta noite, portanto, não é uma paz frágil, dependente da ausência de desafios para o amanhã. Pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na certeza da nossa identidade vitoriosa em Cristo. Tu és o Deus que diste a Josué e que hoje nos diz: sê forte e corajoso, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Nós não estamos sozinhos nem destinados à derrota. Estamos neste exato instante sob o teu cuidado vigilante. Cada momento em que pela fé superamos uma tentação, cada oração respondida, cada porta que se abriu, é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és nosso pastor e por isso não tememos mal algum, pois já vencemos nele. A tua palavra e o teu Espírito nos consolam e nos garantem o triunfo. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são o cumprimento supremo e a materialização desta promessa. A promessa, todo que é nascido de Deus vence, encontrou seu ápice na ressurreição de Jesus, a prova definitiva de sua vitória sobre o mundo, o pecado e a morte. Foi pela sua vitória na cruz que o poder do sistema deste mundo que nos mantinha cativos foi quebrado. Foi ali que ele, como diz a Escritura, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória que vence o mundo foi manifestada na sua ressurreição gloriosa, provando que nem mesmo o maior poder do mundo, a morte, tem qualquer domínio sobre aqueles que estão nele. É por estarmos enxertados nele, o leão invencível da tribo de Judá, que a nossa fé se torna um instrumento pelo qual a sua vitória se manifesta em nossas vidas através do Espírito Santo. Como lemos em Gálatas, fomos crucificados com Cristo e vivemos, não mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos na carne, vivemo-la na fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. A promessa de João não é para um povo distante, é a nossa herança em Cristo Jesus. O mundo nos trata como perdedores, mas a tua promessa nos confirma como filhos vitoriosos, nascidos de Deus. Por isso, te adoramos, com a totalidade do nosso ser, com cada fibra da nossa alma. Queremos te render graças por um decreto tão completo que supre todas as nossas necessidades de identidade, propósito e poder, nos dando a certeza de que somos nascidos de ti, de que vencemos o mundo, de que a nossa fé é o condutor dessa vitória. Cremos firmemente nesta verdade e é nela, e somente nela, que a nossa alma encontra a mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Senhor Deus, Pai de poder e amor, nós nos achegamos a Ti nesta noite, não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia, porque a Tua palavra nos convida a nos aproximarmos com confiança do Teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. E esta noite, Senhor, é um tempo de necessidade de paz, de força, de descanso. Por isso viemos para tomar posse, pela fé, da verdade fundamental e transformadora de 1 João 5,4. Nós escolhemos, como um ato deliberado da nossa vontade, crer
e descansar nesta realidade que tu declaraste sobre nós, teus filhos. Confessamos diante de ti com corações abertos e arrependidos que muitas vezes vivemos como se essa promessa não existisse. Vivemos como escravos da mentalidade de derrota, agindo como se ainda estivéssemos sob o domínio do mundo, fracos e destinados ao fracasso. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por olharmos para as ondas da circunstância em vez de mantermos nossos olhos fixos em Ti, o autor e consumador da nossa fé vitoriosa. Perdoa-nos por não acessarmos a autoridade que a nossa nova natureza nos oferece. Mas nesta noite, nós tomamos uma posição. Nesta noite, nós silenciamos a voz da intimidação, o sussurro da dúvida, o rugido da acusação e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir apenas a Tua palavra eterna e infalível. Por isso, com base nesta promessa inquebrável, nós clamamos a Ti, Senhor, e nos apropriamos da nossa herança, com a certeza absoluta da nossa identidade como nascidos de Deus. Nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos a mentalidade de órfãos e escravos. Renunciamos à identidade que o nosso passado tentou nos impor, pois em Cristo somos uma nova criação. Rejeitamos a escravidão aos padrões do mundo, pois não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer ou nos conformar, mas recebemos o espírito de adoção, que nos capacita a te chamar de Abba, Pai. Romanos 8,15. O Pai que nos gerou para uma viva esperança. Portanto, renunciamos à ansiedade sobre o futuro, sobre o que haveremos de comer ou vestir, e escolhemos confiar em Ti, que vestes os lírios do campo e prometes suprir todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Filipenses 4,19. Renunciamos ao medo do fracasso, que nos paralisa e nos impede de dar os passos de fé que Tu nos chamas a dar para executar os Teus planos. Rejeitamos a busca pela aprovação dos homens, que é uma armadilha e uma prisão. Provérbios 29:25. E escolhemos viver para agradar somente a Ti. Entregamos a Ti as memórias de derrotas passadas e as incertezas ameaçadoras do amanhã. Nós declaramos, com base na Tua autoridade, que a velha natureza não tem mais lugar em nós, pois a Tua vida divina preenche todo o espaço. Em lugar da sensação de derrota, nós recebemos, ativamos e nos apossamos da Tua promessa de que vencemos o mundo. Não com uma força que se origina em nossa própria determinação, mas com o Teu poder divino que opera em nós que cremos, segundo a mesma força que Tu exerceste em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios 1:19-20. Com base nesse poder que nos garante a vitória, declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Nós entregamos a Ti neste altar da noite todos os nossos sentimentos de fraqueza, de inadequação, de incapacidade e de esgotamento. E em troca, pela fé, nos revestimos da autoridade de vencedores. Declaramos que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Portanto, podemos descansar hoje e nos preparar para conquistar amanhã, não em nosso próprio nome, mas no Teu. Nós podemos dormir em paz, pois a força que realizará os Teus planos através de nós não é um recurso interno nosso, mas a Tua própria vitória manifesta em nós. Em lugar da dúvida e da incredulidade, nós recebemos, acolhemos e decidimos andar no poder da nossa fé. Com base nesta fé, que é um instrumento da vitória, nós renunciamos ao sentimento de que estamos sozinhos em nossas lutas. Renunciamos à preocupação excessiva com a nossa própria capacidade de resolver problemas. E escolhemos confiar em Ti como nosso ajudador, protetor e provedor. Renunciamos ao medo da incerteza, pois nossa fé está firmada na rocha eterna, que é Cristo. Que a certeza de que a nossa fé agrada a Ti e move o Teu coração seja a nossa maior proteção contra o temor. Nós Te louvamos porque a Tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Te louvamos porque o Teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Segundo Pedro 1:3. Tu não nos deixaste indefesos. Tu nos deste a armadura completa de Deus. Cingimos nossos lombos com o cinto da verdade. Vestimos a couraça da Tua justiça. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, crendo firmemente na nossa identidade e na vitória que ela nos garante.
e com esse escudo apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vitória final em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra, o decreto de 1 João 5,4, nossa arma de defesa e ataque contra toda intimidação. Efésios 6, 13 e 14. Com tal poder, a derrota se torna uma escolha, não um destino. Neste instante, com a autoridade que nos deste como teus filhos, intercedemos por aqueles que nesta noite se encontram cativos pela sensação de fracasso e paralisados pelo desânimo. Oramos por aquele que está deitado em sua cama agora mesmo com o coração pesado, repassando as falhas do dia. Pela mãe que não consegue dormir, sentindo-se inadequada. Pelo pai que sente o peso da derrota. Por aquele que recebeu um diagnóstico desanimador. Senhor, Tu és aquele que proclama liberdade aos cativos. Isaías 61:1. Que a luz da Tua promessa em 1 João 5,4 brilhe em seus corações agora mesmo. Que eles se lembrem de quem são em Ti. Que sintam a sua vida divina pulsando neles. Que se apropriem pela fé da vitória que já é deles. Que as correntes da mentalidade de derrota se quebrem. Que os grilhões caiam e que eles se levantem para andar na liberdade para a qual Cristo os libertou. E agora, Senhor, nós erguemos nossa voz em fé, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos pelas nossas falhas. Nós escolhemos ser definidos pela Tua palavra. Por isso declaramos, nós somos nascidos de Deus. Nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Nossa identidade está segura em nossa nova criação. Declaramos, nós vencemos o mundo. Suas pressões, tentações e medos não têm poder sobre nós. Declaramos, nossa fé é a vitória. Nossa confiança não está no que vemos ou sentimos, mas no poder soberano de Deus que opera em nosso favor. Declaramos que, por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Nós não nos inquietamos por nada, mas em tudo, pela fé, apresentamos nossos pedidos a Ti. E a Tua paz, que transcende todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Declaramos que podemos descansar em absoluta segurança, pois somos cuidados por um Deus soberano cuja vida em nós é a força mais transformadora do universo. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer da nossa nova identidade. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas da derrota. 1 Tessalonicenses 5:5. Esquecemos-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, destinados à vitória. Por essa amnésia que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos, perdoa-nos. Limpa o nosso coração de toda incredulidade. Remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, receptivo à Tua verdade. Ezequiel 36:6. E ao nos purificares, Pai, pedimos que nos enchas até transbordar com a ousadia e a paz que são os frutos diretos desta certeza em Ti. Obrigado, Pai, por um decreto tão extraordinário, claro, prático e poderoso. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão da noite, Salmo 119:105. Agradecemos por ser uma verdade prática, para ser aplicada quando o coração fraqueja e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, porque é a Tua palavra que é viva e eficaz. Hebreus 11:12. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Com base nessa confissão, nesse arrependimento e nessa gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos em Tua soberania, em Tua fidelidade e em Tua proteção. E fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de derrota tentar perturbar nosso sono, nós pedimos, ó Espírito Santo, que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos em alto e bom som da nossa verdadeira identidade, que somos nascidos de Deus, que já vencemos o mundo e que a nossa fé é um instrumento da vitória. Senhor, nosso Deus e Pai, rocha da nossa salvação e fonte de toda bênção, ao concluirmos este tempo sagrado em Tua presença, nossos corações se unem em um ato final de fé e amor. Nós nos voltamos de nossas próprias necessidades para interceder por Teu povo, Teu corpo, Tua amada noiva, a Igreja. Como um ato deliberado de fé, nós abençoamos ricamente cada irmão e irmã que participou em espírito desta oração e cada crente espalhado pela face da terra.
Nós nos recusamos a terminar este diálogo contigo focados em nós mesmos. Em vez disso, estendemos nossas mãos em espírito e nos tornamos canais da tua graça. Nós abençoamos, porque primeiro fomos abençoados por ti, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Pedimos, ó Espírito Santo, tu que sondas as profundezas de Deus e conheces a mente de Cristo, que seles a verdade multifacetada de 1 João 5:4 nas profundezas do coração de cada um. Que esta promessa deixe de ser apenas um versículo memorizado e se torne parte do seu DNA espiritual. Uma convicção inabalável que informa cada pensamento, acalma cada emoção e direciona cada ação. Oramos para que cada pessoa sinta, de maneira tangível e sobrenatural, toda a sensação de derrota sendo dissolvida pela verdade avassaladora de sua nova identidade em Cristo. Que sintam um peso visceral sendo levantado de seus ombros, o peso da performance e da autojustificação que tu nunca pretendeste que eles carregassem, pois o teu convite é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Que o medo do mundo, medo do futuro, medo do fracasso, medo da doença, medo da morte, se dissolva como a névoa da manhã diante do resplendor do sol da justiça, Cristo Jesus. Que toda fortaleza de incredulidade, construída tijolo por tijolo com pensamentos de "e se", seja pulverizada pelo poder da tua palavra, que é a espada do Espírito. E no lugar que foi limpo, ó Pai, clamamos por uma inundação da tua paz, o teu shalom, uma paz que não é a mera ausência de conflito, mas a presença ativa da tua plenitude, uma paz que excede todo o entendimento humano e que guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Concede-lhes, Pai, um sono profundo, tranquilo e reparador. Repreendemos em nome de Jesus toda perturbação noturna, todo pesadelo, toda insônia alimentada pela ansiedade da derrota. Declaramos que o sono deles será doce, Provérbios 24:24. Pois aos teus amados, tu lhes dás o sono, Salmo 127:2. E que ao despertarem pela manhã, seja com um cântico novo nos lábios, com um coração cheio de gratidão pela tua misericórdia, que se renovou mais uma vez sobre eles. Lamentações 3:22-23. Que se levantem revigorados na alma, fortalecidos no espírito e prontos não para lutar pela vitória, mas para andar a partir da vitória que Cristo já conquistou, de forma definitiva e irrevogável. E agora, Pai, aprofundamos nossa intercessão, usando cada faceta da tua promessa em 1 João 5:4 como uma chave para abrir os tesouros da tua graça sobre teu povo. Abençoamo-los com a realidade do novo nascimento, porque todo o que é nascido de Deus, Senhor da vida, oramos para que a tua igreja viva na consciência contínua e transformadora de sua regeneração. Que cada crente, desde o mais novo na fé até o mais maduro, compreenda que sua vida cristã não é uma tentativa de melhorar a velha natureza, mas a expressão da nova vida que recebeu de ti. Pedimos que tu abra os olhos espirituais do teu povo, para que percebam as implicações de serem nascidos de ti em todos os momentos, na alegria da comunhão, na quietude da meditação, na luta contra o pecado e na pressão das decisões importantes. Que a verdade de que a tua semente incorruptível permanece neles desça da mente para o coração, tornando-se uma experiência vivida. Oramos contra o espírito de orfandade que os faz viver como se não tivessem um pai, e contra a mentalidade de escravo que os faz viver sobre o jugo do pecado que já foi quebrado. Em nome de Jesus, declaramos que eles são filhos amados, participantes da natureza divina. Que a sensação de indignidade seja substituída pela certeza da justificação. Que a luta extenuante contra o pecado seja substituída pelo repouso na tua graça que os capacita a viver em santidade. Onde houver corações presos a padrões de derrota, que a revelação de sua nova identidade em Cristo seja a chave que os liberta. Oramos para que a vida de Deus neles se manifeste no fruto do Espírito, para que se tornem portadores da tua glória. Abençoamo-los com a certeza da vitória, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Pai, o mundo,
com o seu sistema, suas pressões e suas tentações, trabalha incessantemente para intimidar e derrotar teus filhos. Por isso, com fervor, nós os abençoamos com uma revelação profunda e inabalável da sua vitória inerente em Cristo. Pedimos que a verdade de que eles já venceram o mundo se sobreponha a todas as vozes de medo e intimidação. Declaramos sobre cada um deles que eles não são vítimas do sistema, mas vitoriosos sobre o sistema. Eles foram libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do teu amor, Colossenses 1:13. Declaramos que eles não precisam se conformar com este século, mas podem ser transformados pela renovação de suas mentes para experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Romanos 12:2. Eles não são chamados a lutar por uma vitória, mas a impor a vitória que Cristo já conquistou no Calvário. Oramos para que essa identidade vitoriosa se manifeste em uma santa ousadia. Ousadia para resistir às pressões culturais, ousadia para compartilhar o Evangelho, ousadia para viver de forma contracultural. Que a intimidação do inimigo seja vista como o que realmente é, o rugido de um leão derrotado. Que eles andem, não mais com medo do mundo, mas com a autoridade daquele que venceu o mundo, sabendo que maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo. Abençoamo-los com o poder da fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, tu vês a fé vacilante de teu povo, a fé que é abalada pelas circunstâncias, enfraquecida pela dúvida e paralisada pelo medo. A eles, em especial, estendemos esta bênção de uma fé robusta e operante. Não oramos por um mero otimismo humano, mas clamamos por uma fé sobrenatural que nasce de ouvir a tua palavra. Romanos 10:17. Pedimos que tu fortaleça a fé de cada um. Onde há incredulidade, que a tua verdade brilhe. Onde há dúvida, que o teu espírito traga convicção. Onde há medo, que a fé se levante como um escudo para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Oramos por fé para crer em tuas promessas, mesmo que pareçam impossíveis. Oramos por fé para obedecer à tua direção, mesmo que não faça sentido. Oramos por fé para descansar na tua soberania, mesmo em meio à tempestade. Oramos por fé para acessar a graça, para mover montanhas, para receber milagres. Que eles aprendam o segredo de andar por fé e não por vista, encontrando seu repouso não na ausência de problemas, mas na presença do Deus que os já venceu. Que cada manhã eles se vistam de fé e confiem no teu poder para manifestar a vitória de Cristo em cada área de suas vidas. Pai, receba esta oração de bênção como um incenso suave diante do teu trono, que ela se manifeste na vida de cada um dos teus filhos, para que eles vivam vidas destemidas, seguras, vitoriosas e cheias de fé, tudo para o louvor da tua gloriosa graça. Nós declaramos e recebemos tudo isso, esta bênção completa e abrangente, não por nossos méritos, mas unicamente pelos méritos do teu Filho amado, Jesus. Em nome de Jesus, Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a verdade da promessa de Deus continua a ser a nossa força. Eu o encorajo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, como a verdade de 1 João 5,4 lhe dá a coragem para descansar e confiar nos planos de Deus. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Lembre-se, porque você é nascido de Deus, você vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a sua fé. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem somos mais que vencedores, o amor de Deus Pai, que nos gerou de novo para uma viva esperança, e a comunhão do Espírito Santo, que fortalece a nossa fé, sejam com todos vocês. Que a paz que vem desta identidade vitoriosa guarde sua mente
e suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador, na certeza da vitória que já é sua em Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados pela palavra de Deus.